paz, equilíbrio, alegria. Quem não gostaria de viver todos os dias neste estado? Parece, no entanto, que os problemas e as preocupações na vida nos impedem de acreditar que podemos viver nessa serenidade. Há momentos em que queremos o silêncio e aliviar o estresse. E para alcançar isso, buscamos diversas soluções, como ler um livro, ouvir uma música, caminhar, se conectar com a natureza e assim vai. Mas, entre tudo isso, existe uma técnica milenar, cujos benefícios são reconhecidos por cientistas e médicos do mundo todo. Estamos falando da meditação. Se pararmos por um segundo para refletir, podemos perceber que a nossa mente é como um oceano de pensamentos. Pensamentos que surgem como ondas, um após o outro, oriundos do passado ou do futuro. Mas existe um pequeno espaço entre eles. Um espaço que cresce enquanto meditamos. É o estado de silêncio, o estado do presente, o estado de consciência sem pensamentos. A meditação dessa Raja Yoga, ela funciona da mesma maneira que a yoga tradicional. A diferença é que Shri Mataji adaptou a Raja Yoga para os tempos atuais, para o ser humano dos dias de hoje, que não pode mais abandonar sua casa, sua família, seu trabalho e ir para o Himalaia para ter a realização. Sahaja. Saha means with, Ja is born with you. This is born with you. Within us is the power which can give us the status of a spirit. We are not yet the spirit. We are at a human level, and in the evolutionary process, we have to now have the breakthrough to become the spirit. That's very essential and is absolutely eventually the all possible natural thing that has to happen. It should happen to all of us. And the time has come for you to get to that position where you become the spirit. O que é a meditação? Meditação é o estabelecimento da conexão com o nosso ser superior. Quer você chame de alma, espírito, atma. E esse é o objetivo do yoga. Yoga significa união. A mente, quando está conectada no intelecto, ela oscila, são os pensamentos. Quando você vai além dos pensamentos e entra nesse estado onde você tem nenhuma alteração, oscilação no estado de consciência, isso é meditação. E aí se dá o yoga, que é a conexão da nossa consciência com essa dimensão superior que existe em nós. As origens da palavra Sahaja remontam ao século III e X na Índia. Embora o termo tenha sido originalmente usado nos antigos textos do Markandeya Purana, foi desconhecido na língua antiga e clássica do país, o sânscrito. Ao longo dos séculos, essa palavra foi pouco acessada, sendo usada apenas por alguns poetas e santos, como Kabir e Guru Nanak, e por um pequeno grupo de budistas. Mas foi em 1970 que Nirmala Srivastava, carinhosamente conhecida como Shri Mataji, fundou a meditação Sahaja Yoga e definiu a palavra Sahaja de um modo simples e compreensível.
Shri Mataji nasceu em uma família cristã de descendentes diretos da dinastia real Shalivahana. Vendo a beleza daquela criança, seus pais a chamaram de Nirmala, que significa imaculada. Mas depois, ela tornou-se conhecida pelas multidões como Shri Mataji Nirmala Devi. I belong to a family of very enlightened people. My father was a linguist and he was master of 14 languages. My mother, in those days, was an honors in mathematics. So both were very well educated and enlightened people. Rioting breaks out in Bombay, where the All India Congress Committee, India's ruling party, is in conference. The instigators are the Marathas, and Prime Minister Nehru... Shri Mataji teve também um envolvimento extremamente importante na luta pela libertação da Índia. Ainda muito jovem, ela viveu com seus pais no ashram de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, I met him when I was just 7 years of age, I think. And we were 11 brothers and sisters. So he said, what about the steel? What are you going to do? So my father said, all for the country's, nation's work. They are here. He said, all right, I'll pick up this child. So he just took me in and I was with him. He was a very strict disciplinarian about himself and about others. But with children, he was very sweet, very kind. Also, he realized that I had spiritual powers or something. So always used to consult me when he wrote down. Com o desejo de conhecer melhor o ser humano, Shri Mataji estudou medicina e em 1947 casou-se com Sirsipi, membro do Departamento Administrativo Indiano. Shri Mataji desempenhava com muita dedicação seu papel familiar, mas sua atenção estava sempre voltada para gurus que se preocupavam mais em se enriquecer do que em despertar a espiritualidade dos seus discípulos. Ela tinha certeza de que para a evolução do ser humano era necessário que ele se transformasse de dentro para fora e, uma vez iluminado, seria então capaz de iluminar os outros como a chama de uma vela. My father, being a realized soul, he felt tremendous vibrations from me, and he felt that this life is great and she will do something great in this life. So he gave me a good education in religion, in different religions, and also good education about human beings. What are their problems? Why they react like this? Why don't they take to God? Em 5 de maio de 1970, na praia de Nargol, na Índia, Shri Mataji teve uma experiência profunda que ela descreve como sendo a realização do si, uma conexão que permite uma nova consciência das dimensões espirituais. This is I discovered long time back when I started raising their Kundalini. First, only 2 people got it. Then so many people got this. So they said, we too want to have this within us. So can you give us? I said, I'll try. I don't know. So we thought we should go into a place which is away from the city. So we were about 25 people. I think 6 or 7 people got their realizations. So they told us that we are feeling the cool breeze in our hand and also the cool breeze coming out of Continental bone area. So I said, that's it. Now you have to grow in it. You have to watch. With a witness state, you should find out what has happened to you. A Sahaja Yoga começou a se estabelecer no mundo todo a partir de 1974, quando Shri Mataji mudou-se para a Inglaterra. Ela viajou por muitos países para divulgar a sua mensagem e o conhecimento sobre a Sahaja Yoga
através de tours e programas públicos. Durante as suas estadias, ela também dedicava seu tempo para aqueles que já praticavam a meditação, educando sobre valores e princípios necessários para o seu crescimento interior. Com sua grande preocupação pela humanidade, ela fundou diversas ONGs, escolas, hospitais e centros de pesquisa, e por suas contribuições para a saúde e o bem-estar do ser humano, recebeu muitas honras. Hoje, a Sahaja Yoga está em mais de 180 países e continua crescendo de forma totalmente espontânea e gratuita, por meio dos yogis que receberam a realização do Si e possuem o desejo verdadeiro de compartilhar todo este conhecimento. Nós vamos acompanhar imagens ao vivo do robô Perseverance, da NASA, que pousou em Marte depois de uma viagem de 7 meses. Quando olhamos para a ciência e a religião, nos deparamos com dois paradigmas mais influentes da humanidade. Enquanto um analisa de forma mais espiritual, a outra analisa de forma mais objetiva a nossa realidade. A maioria das crenças religiosas acreditam que existe um ser supremo que governa cada detalhe e aspecto do nosso universo, e tudo o que acontece é de acordo com a vontade divina. A religião, o nome está dizendo, vem do latim religare, significa ligar, unir, que é o mesmo significado da palavra yoga. O que aconteceu com as diferentes religiões? Por que essas religiões não conseguiram desempenhar sua função de conectar a nossa consciência com essa dimensão superior? All the religions have talked about it and told about it. But people have gone wrong in believing that artificially, if you say that you are baptized, or you have become a Brahmin, or you have become a Peer, that you have become the spirit. It's not that. It's a happening that has to take place within ourselves, which is a living process, absolutely living process of the living divine force within ourselves. Todas essas grandes religiões foram trazidas ao mundo por grandes seres. Pouco depois que esses grandes seres que trouxeram essas religiões ao mundo se foram, rapidamente todos os seus ensinamentos foram desvirtuados ao ponto das pessoas passarem a fazer exatamente o contrário do que aqueles seres recomendaram. Muslims and Hindus violently clashing Foram documentados 477 casos de intolerância religiosa em 2019. Essa região não estava vazia e é considerada sagrada não apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Que ajudem a identificar os agressores. A brutalidade ganhou repercussão nas redes sociais. Por outro lado, a abordagem científica considera a existência totalmente independente das ações de qualquer tipo de ordem superior. A ciência é como um enorme edifício cuja construção nunca está concluída. Suas teorias são contínuas e sempre foram substituídas por novas ao longo da história, mostrando para nós que ela é mutável. A ciência conseguiu realmente avançar de uma maneira impressionante, mas a descrição que você faz da natureza através da física, por exemplo, é tão precisa que você muitas vezes confunde o próprio modelo que você usa para descrever a natureza com a própria natureza. Isso acontece, por exemplo, quando você descreve átomos, estrelas, ou quando você descreve o universo.
Agora, as ciências humanas, sociais, vão procurar usar o método científico para descrever não um átomo, não a molécula, um núcleo, mas sim um ser humano. E o que acontece, o que está se tentando descrever, é infinitamente mais complexo do que os sistemas que você descreve nas ciências físicas, nas ciências da natureza. Frequentemente, os grandes filósofos, eles enxergaram uma parte da verdade, mas somente tiveram uma visão parcial. Platão tem a famosa imagem do ser humano dentro de uma caverna. E ele não consegue ver o que está do lado de fora. Só tem uma abertura. Então, essa situação descreve muito bem o ser humano que não está conectado com o seu ser superior. Mas só que Platão não disse como sair da caverna. Eduardo, qual é a relação da criação do universo com a existência de Deus? Ok, esse é um ponto bastante interessante. O Newton, já no século XVII, ele tinha uma preocupação enorme, porque era a seguinte: a força gravitacional é atrativa. Então ele se perguntava, se toda a força gravitacional é atrativa, por que o universo não colapsa? Ele não conseguia entender isso. Isso só foi entendido no início do século XX, que o universo está se expandindo. Enquanto ele estiver se expandindo, ele não vai colapsar. Significa que se eu for para trás no tempo, ele é cada vez menor. Cada vez menor, até que você chegue a um ponto. Todo o universo, com tudo que existe nele, matéria, energia, tempo, espaço, passou a existir num determinado instante, 12 bilhões de anos atrás, aproximadamente. Então, vem imediatamente a pergunta: e antes? O que existia? A ciência é baseada em leis que se aplicam no espaço e no tempo. Se o espaço e o tempo não existiam, não podiam existir leis sobre o comportamento do universo. Se você fizer uma série de raciocínios bastante lógicos, você pode chegar a algumas conclusões. Se antes não existia tempo, vamos supor que existisse algo, esse algo deveria estar não submetido à passagem do tempo. Estaria além do tempo, ou seja, eterno. Esse algo não deveria ter dimensões nem forma, porque o espaço não existia ainda. Num determinado evento que envolveu, costuma ser chamado Big Bang, a grande explosão, o que quer que existisse antes deveria ter um poder pelo menos tão grande quanto a energia toda criada nesse processo. Ou seja, deveria ser algo com poder infinito. Então nós chegamos à conclusão, através de um raciocínio, que o que quer que tenha existido antes do universo existir, deveria ser eterno, além do espaço, da forma, das dimensões, e onipotente. Essas são
qualidades que você costuma associar ao divino, uma forma de você se referir a Deus. Ligação da medicina com essa Raja Yoga já começa na etimologia da palavra, né? Ambas derivam de medere, que significa cuidar, autocuidado ou medicar. Eu vejo a meditação como uma forma de cuidado, de autocuidado, quando você se coloca em silêncio, para alinhar seu aspecto físico, seu corpo físico, biológico, seu corpo, os seus órgãos, sua frequência cardíaca, sua pressão, com o seu aspecto mental, né? Também emocional, suas emoções, e aí sim o aspecto meditativo, de uma consciência mais elevada. We can see from one point of view that human beings are created as human beings, and they have mental, emotional, all these sides. Now they are guided by their emotional side, maybe mental side, also depending on the birth and all that. So they are bound by all these things. We have within us a power, I call it as Kundalini, which is kept in the triangular bone, which is sleeping there. So when you awaken that Kundalini, she passes through these various aspects of her life and she enlightens them. Not only enlightens them, but she binds them and makes them one. That is where we become above all these things and we become ourselves. Shri Mataji, ao apresentar essa Raja Yoga, ela nos explica sobre esse corpo sutil, que nós nascemos pronto com ele, né? Preparado. Precisamos compreender um pouco mais do funcionamento dele. Então, esse corpo sutil ele é composto por 7 chakras, centros de energia que estão distribuídos ao longo da nossa coluna, e 3 canais de energia, o passado, o presente e o futuro. Sendo que essas extremidades, o passado e o futuro, eles estão no sistema nervoso simpático. Simpatiza comigo, ele obedece aos meus comandos, cai muito no plano mental. E o canal central, que é o canal do momento presente, da meditação, da evolução, ele está ligado ao parasimpático, é o automático, é o autônomo, é o sistema nervoso autônomo. Então esses 3 canais vão regular, né, nosso fluxo de energia ao longo do nosso corpo e nutrindo os chakras ao redor do corpo. E esses 7 centros, eles distribuem energia, né? Chakra é centro de energia. Ele vai equilibrar nossos plexos e órgãos para o funcionamento do nosso corpo físico. O primeiro centro, por exemplo, tem muita relação com o nosso processo de excreção, fisiologia. O segundo, parte da digestão. O terceiro, também parte da digestão, os órgãos abdominais. O quarto, nosso coração, pulmão. O quinto, nossos órgãos dos sentidos, a nossa fala, a comunicação. O sexto centro, com um aspecto mais mental. E o sétimo centro vai integrar todo esse corpo sutil e vai nos favorecer o processo de meditação. Então a meditação ela é um processo de autorregulação, né? Com a meditação e as terapias dessa Raja Yoga, a gente consegue equilibrar principalmente esses 3 canais de energia e os nossos centros, e os extremos deles que nos levam aos adoecimentos. Um profundo canal esquerdo, o extremo do canal esquerdo, ele nos leva a uma depressão, né? A uma insanidade, a uma baixa de humor, um humor deprimido, e essa baixa estima. E já o excesso do canal direito nos leva à falta de atenção, a uma síndrome do pânico, o medo. São desequilíbrios desses canais extremos. Enquanto o canal central ele nos move para o caminho evolutivo de aprendizado, de bem-aventurança, de humor, de positividade. Então as doenças crônicas mais conhecidas ultimamente pela humanidade podem ser muito bem reguladas com essa Raja Yoga, com a simples técnica de meditar diariamente, né? Questões de
5, 10 minutos no seu autocuidado diário de meditação, você vai poder ter um suporte muito melhor para a sua vida e principalmente nas suas doenças. Então agora chegou o momento da meditação, o momento mais importante, a meditação da realização do si, em que você vai provocar o despertar da sua Kundalini, da Mãe Divina que tem dentro de você. Então vamos sentar confortável, respira fundo, solta o ar lentamente, relaxa. E vamos fazer um pequeno exercício, muito simples, porque o mais importante é o desejo interior, o desejo puro de alcançar esse despertar. Então vamos colocar nossa mão direita no coração, no lado esquerdo do peito. Feche os olhos, respira, solta o ar. Nós vamos nos comunicar com esse poder dentro de nós, que é a nossa mãe. Vamos pedir: Mãe, por favor, venha ao meu coração. Mãe, por favor, venha ao meu coração. Aqui nós podemos também afirmar: eu sou o puro Espírito. Eu sou o puro Espírito. Respira fundo, solta o ar. Relaxa. Vamos colocar agora a nossa mão no topo da nossa cabeça, bem no meio onde era a fontanela quando a gente era bebê, a moleira quando a gente era bebê. E aqui nós vamos apenas pedir: Mãe, por favor, me dê a realização do si. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Desperta em mim a união, a yoga. Quantas vezes você desejar, você pode pedir isso interiormente. Não precisa dizer em voz alta. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Vamos pressionar o topo da nossa cabeça, girando no sentido horário. Vamos agora relaxar a nossa mão no colo. E vamos apenas tentar perceber o nosso interior. O fluxo de pensamentos está diminuindo. Pode ter parado. Se tiver pensamentos, podemos apenas mentalmente dizer: este não, agora não. Ou eu perdoo. E deixa o pensamento ir embora sem lutar contra ele. Respira fundo, solta o ar lentamente. Vamos tentar perceber que vibrações, que sensação nós sentimos na ponta dos nossos dedos, das mãos, na palma da nossa mão. Se tem uma brisa fresca, fluindo, quente ou morna. Porque esses são indícios do despertar dessa energia chamada Kundalini. Respira, solta o ar. Não permita que nenhum pensamento tire a sua atenção do momento presente.
Podemos novamente massagear o topo da cabeça. Rapidamente. Abaixar a mão, descansar a mão no colo. Tentar perceber essas vibrações. Pode ser uma dormência na ponta dos dedos. Pode também tentar perceber no topo da cabeça se tem alguma brisa fresca fluindo do topo da sua cabeça. Apenas deseje, apenas sinta dentro de você esse desejo puro de evoluir, de se tornar um com esse poder divino onipresente. Podemos abrir os nossos olhos. Namastê. Imagine a composition that is formed by different types of musical sounds or artistic pieces. Culture works the same way. It's just that over here, the elements are our traditions, our values, our principles. Shri Mataji says that culture has to be something which is spontaneous, not artificial, where for you to find joy inside it, for you to find happiness inside it, you don't depend on material. And because of that, over the years, as Sahaja Yoga continued to spread around the world, it formed a very beautiful relationship with culture. This relationship, we can look at it like this. Meditation is one of the main principles in Sahaja Yoga, and culture is something which surrounds this meditation. On one side, it influences us to continue to meditate every day, to live in this state where we are in balance, in peace. On the other side, it is the reflection of what we achieve through meditation. And again, the peace, the balance, the calmness. There are many religions, many cultures, many traditions which influence the Sahaj culture. But one culture which influences a lot is the Indian culture. And that's because of its rich and ancient history. Over the years, we have had many seekers and many saints who were born in India. People connected really much with spirituality, and their values, their beliefs, their traditions, they are very strong. So when they go in other cultures, it's very hard for them to get influenced in a very negative way by these cultures, by these environments. We as Sahaj Yogis feel that Sahaj culture now has a very big influence in our lives. And that's mainly because of the values, the teachings of Shri Mataji. It has made us realize that we're not just another individual in this society, that we have a purpose. And when children who are born in Sahaj Yoga, they grow up in this culture, their base remains really strong. Their values, they remain really strong. They learn to love, understand, respect each other. And when they get exposed to other cultures, they do not get influenced in a very negative way. Another way which Sahaj culture has influenced our lives is because of the collectivity. In this collectivity, we feel as if we're one big family, where we learn from each other, we try to grow together. And it's this space of joy, of happiness, of compassion. Sahaj Yoga é profundo processo, assim como a vida e a própria medicina de aprendizado,
Então, cada vez mais, ao meditar diariamente, ao estarmos em coletivo, ao conhecer outras pessoas, a gente se aprofunda e vê o outro praticando de uma forma igual à sua, mas com outro olhar, com outro cuidado, e todos nos encontramos no silêncio, que é universal. The mother's aspect. There are many aspects of mother around us, which we can see around us. And the most common is our mother. The bond which we share with her is a bond like no other. It's just so pure, it's just so beautiful. We're actually a part of her. We're not different individuals, we're actually one. And because of that, she understands us in a way no one else understands us. That's, for me personally, that's the purest relationship that can ever exist. Other aspects of mother which we can see around us is the mother nature. What does she not do for us? How much does she not bear for us? Another one is Kundalini, the energy which is inside us, which is born with us. And through Sahaja Yoga we are able to awaken this energy. For us, Shri Mataji is like our mother. She's our mother because, first of all, because of what she has done for us. She has traveled around this world to spread her knowledge. And through this journey which she took, she treated us like she was our mother and we were her children. She would teach us so many things. She made us understand these complex things in a very easy way, in a very loving way, compassionate way. Through this aspect of mother which she showed us, she gave us a lot of love. She showered a lot of love on us. She used to correct us when we would do something wrong and also appreciate us when we did something right. Olhando para a população atual de pessoas que meditam, descobrimos que poucas praticam regularmente essa técnica. E o principal motivo disso é o fato de elas terem ideias falsas sobre a meditação, ou simplesmente acharem que não tem tempo. Mas esta prática tem sido realizada há séculos para restaurar a paz e a felicidade na vida das pessoas, e para elas se tornarem melhores versões de si mesmas. E é isso que a maioria de nós buscamos para alcançar todos os dias. Então, por que não aproveitar esses benefícios? Você não precisa sentar por horas em nenhum lugar específico. E não existe também um tempo ideal para meditar. Tudo que você precisa é ter o desejo de meditar. Bastam 5 a 10 minutos por dia para começar. Se esse vídeo despertou em você o desejo verdadeiro de meditar e fazer parte da Sahaja Yoga, não perca tempo. Procure um centro de meditação mais próximo da sua casa. Estaremos lá esperando! Mama, what is your vision for Sahaja Yoga? What is the? Your vision for Sahaja Yoga. What is your vision for Sahaja Yoga? This is the one started already. My vision for Sahaja Yoga is that all the good people, righteous people, God-loving people will rise above all that is useless, worldly, and reside in the heavens with all the blessings of God forever and ever. May God bless you.